Olá, mais uma vez aqui reunidos em nome de Deus e de Jesus para o nosso estudo, a palestra da sessão de desobsessão das 20 horas de quartas-feiras da Casa de Fabiana de Cristo. Que todos possam estar bem, que possamos juntos sintonizarmos com esses espíritos maiores que nos acompanham, que organizam todo esse trabalho, que possamos ser instrumentos úteis no auxílio a todos aqueles que nos procuram, aqueles que esperam esse momento para o refazimento, para o despertamento, que nós possamos agir conforme Jesus nos ensinou, à luz do Evangelho. Que o Pai da vida nos abençoe, nos proteja e a todos aqueles que passam em nossos pensamentos. Agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, pedimos o auxílio necessário nesse estudo, para que esses ensinamentos fiquem gravados em nosso coração, em nosso espírito e no momento de necessidade possamos utilizar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós estamos perdoando aqueles a quem achamos serem os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em novos erros e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Vamos começar o nosso estudo pedindo que eles nos iluminem, né? Que possamos realmente ter esses segundos para esse aprendizado. Nós vamos falar do livro Desobsessão, por André Luiz, né? Chico Xavier, Valdo Vieira. O capítulo 71, nós vamos falar sobre o culto da assistência. Outro aspecto de serviço que os obreiros da desobsessão não podem esquecer sem prejuízo é a assistência aos necessitados. Entidades sofredoras ou transviadas, a quem se dirige a palavra instrutiva nas reuniões do agrupamento do socorro espiritual, acompanham, em muitos casos, aqueles mesmos que as exortam aos caminhos da paciência e da caridade, examinando-lhe os exemplos. A assistência aos necessitados, seja através do pão ou do agasalho, do auxílio financeiro, do medicamento, do passe ou do ensinamento, em favor daqueles que atravessam provações mais difíceis que as nossas. Não é somente um dever, mas também valioso curso de experiências e lições elucidativas para nós e para os outros. Nesse propósito, é impossível igualmente esquecer que os irmãos em revolta e desespero que nos ouvem, os apelos à regeneração e ao amor não se transformam simplesmente à força das nossas palavras, mas sobretudo ao toque moral das nossas ações, quando as nossas ações se patenteiam de acordo com os ensinamentos. Então, como eles falam aqui, né, as entidades sofredoras, os espíritos ali desencarnados, estão sempre nos observando. Não adianta a gente só falar e não fazer, né? Da mesma forma, os encarnados, né? A gente convida eles ao Evangelho, convida eles à prática do amor, à paciência, né? A menos violência, mas se não fizermos também uma parte assistencial material, como ele vai ouvir, né? Como ele vai entender se ali a fome ainda está no seu estômago,
a lhe torturar, né? Não tem nem condições de ouvir às vezes, não é? Então a gente precisa também da parte assistencial material, além, claro, da caridade moral, que é sempre norte da nossa vida, né? Conseguirmos alcançar a caridade moral, mas a material não pode deixar de lado, né? Ser deixada de lado, esquecendo que as nossas condições no mundo têm muitos graus de diversidade, né? De adversidade. Tem aqueles que ainda não têm o agasalho, não têm onde dormir, não tem o que vestir, as preocupações são com a doença, então a gente tem que pensar também naquilo que a gente puder ajudar, né? Servir a esse tipo de assistência material também, né? No Livro dos Espíritos, peguei aqui do livro 4º, capítulo 2º, das penas e gozos futuros, né? Aqueles que pensam em caridade, desinteresse apenas depois da morte, já viu isso, né? Eles falam, ah não, tudo que eu tenho eu vou doar depois que eu desencarnar, e não se preocupa com o agora, achando que já é um ingresso ali para passagem direto para o céu, né? Direto para um bom lugar no plano espiritual, né? E nós vamos ver então na pergunta número 1000, se nós, desculpa, da 1001, né? Se nós podemos fazer isso, estamos já desobrigados então de ajudar de outra forma. Depois do desencarne, ela tem o mesmo efeito. Vamos ver? Olha, não há nenhum mérito em assegurar, depois da morte, um emprego útil dos bens que possuímos. Então, a pessoa que quer doar tudo que ela tem, mas só depois da morte. Enquanto ela estiver encarnada, ela quer usufruir de tudo, e achando que já está fazendo uma grande coisa, deixando ali pós o desencarne, né? Olha lá, a resposta dos espíritos, né? Nenhum mérito não é o termo. É claro que tem algum mérito, né? Afinal, ele também está pensando nos outros, mesmo que seja no momento de desencarne. Isso vale sempre mais do que nada. Mas o mal é aquele que não se dá senão depois da morte. Frequentemente é mais egoísta que generoso. Olha só, mas o mal é aquele que não dá senão depois da morte. Frequentemente, esta pessoa é mais egoísta do que generosa. Quer ter a honra do bem, sem ter-lhe o trabalho. Aquele que se priva na sua vida tem duplo proveito, o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes aqueles a quem ele fez o bem. Mas o egoísmo lá está e diz-lhe: o que dás suprime dos teus gozos. E como o egoísmo fala mais alto que o desinteresse e a caridade, ele guarda sob pretexto de suas necessidades e das necessidades da sua posição. Lamentai aquele que não conhece o prazer de dar. Este é verdadeiramente deserdado de uma das mais puras e mais suaves alegrias. Deus, submetendo-o à prova da fortuna, tão difícil e tão perigosa para o seu futuro, quis lhe dar por compensação a felicidade da generosidade da qual ele pode gozar desde este mundo. Então a generosidade, a caridade, a distribuição daquilo que você tem, nem que seja um sacrifício, né? A gente às vezes não vê as mães muito com esses sacrifícios, né? Às vezes não tem o alimento para todos, ela pega a menor porção, às vezes nem sobra para ela, mas para repartir pelos filhos, né? E muitas delas falam que sustenta-se, né, com a alegria de ver os filhos, consegue deitar e dormir, e ali recebem energeticamente durante o sono a bênção da ajuda desses espíritos
que vão ali magnetizar, né, o seu organismo para que ele continue funcionando até que o alimento possa chegar para todos, né? Então a felicidade e não faz a falta. Claro que isso não pode ocorrer sempre, por muitos dias, mas é sempre mais, como eles falam, uma alegria maior, né? A gente ver a alegria daquele que recebeu aquilo que lhe faltava, né? E o nosso sacrifício nem vai ser tanto, porque nós temos tanto, né? Nós esquecemos até de dar o supérfluo. Poucas vezes a gente faz o sacrifício mesmo, né? De ficar sem para dar para alguém. Mas eles falam, né? Que os espíritos falam que a alegria de dar, né? De receber essa alegria do outro, que reconhece em nós um benfeitor. Essa é uma alegria que ninguém tira da gente, né? E aqui a gente tem no livro o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Ela fala também sobre isso, é Caritas, Lyon, 1861, no item 14. Há muitas maneiras de fazer a caridade, que tantos de vós confundem com a esmola. Não obstante, há grande diferença entre elas. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil, porque alivia os pobres. Mas é quase sempre humilhante, tanto para o que a dá, quanto para o que a recebe. A caridade, pelo contrário, liga o benfeitor ao beneficiário e, além disso, se disfarça de tantas maneiras. A caridade pode ser praticada mesmo entre os colegas e amigos, familiares, todos sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-se mutuamente de suas fraquezas, cuidando de não ferir o amor próprio de ninguém. Tudo isso é caridade. Para vós espíritas, na vossa maneira de agir em relação aos que não pensam convosco, induzindo os menos esclarecidos a crer, sem os chocar, sem afrontar as suas convicções, mas levando-os amigavelmente às reuniões, onde eles poderão nos ouvir e onde saberemos encontrar a brecha que nos permitirá penetrar nos seus corações. Eis uma das formas de caridade, e que agora a gente pode fazer tão mais facilmente, não é? Agora todo mundo com a condição de ter a internet, de poder ouvir essas palestras no momento que for, não precisa estar naquele horário presencial, né? A gente não pode repassar essas palestras para todas as pessoas que a gente sentir que tem necessidade de ouvir aquele assunto, né? Podemos, então é uma forma de caridade, ajudar, olha como eles estão falando, né? Levar igualmente, amigavelmente as reuniões, então trazer as reuniões até eles, né? Onde eles poderão nos ouvir, né? E onde nós saberemos achar uma brecha que permita penetrar os corações, nos seus corações. Então os espíritos trabalham, né? Incentivando a que a gente também divulgue, né, o espiritismo, divulgue as lições evangélicas, né, que nós repassamos através das palestras. Escutai agora o que é caridade para com os pobres, esses deserdados no mundo, mas recompensados por Deus quando sabem aceitar as suas misérias sem murmurações, o que depende de vós. Vou me fazer compreender por um exemplo. Vejo muitas vezes na semana uma reunião de damas de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Trabalham rápidas, bem rápidas, os dedos são ágeis. Vede também como os rostos estão radiantes e como os seus corações batem em uníssono. Qual é o objetivo? É que elas venham aproximar-se o inverno, que será rude para as famílias pobres. As formigas não puderam acumular durante o verão os grãos necessários à provisão, e a maior parte dos seus utensílios
está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhinhos que neste inverno sofrerão frio e fome. Mas tendes paciência, pobres mulheres. Deus inspirou as outras, mais afortunadas do que vós. Elas se reuniram e confeccionam roupinhas. Depois, num dia destes, quando a neve tiver coberto a terra, e murmurando, dizendo: Deus não é justo, pois é essa a expressão comum dos vossos períodos de sofrimento, então vereis aparecer um dos enviados dessas boas trabalhadoras, que se constituíram em operárias dos pobres. Sim, era para vós que elas trabalhavam, e vossos murmúrios se transformarão em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue de bem perto do ódio. Como todas essas trabalhadoras necessitam do encorajamento, vejo as comunicações dos bons espíritos lhe chegarem de todas as partes. Os homens que participam dessa sociedade oferecem também o seu concurso, fazendo uma das leituras que tanto lhes agradam. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas obreiras laboriosas uma boa clientela, que as pagará em moeda sonante de bênçãos, a única moeda que circula no céu, assegurando-lhes ainda, sem medo de nos arriscarmos, que essa moeda não lhes faltará. Então que lindo, né, gente? A gente sabe que Deus nos leva, né, a fazer o bem. O tempo todo nós somos inspirados, vamos fazer isso para entregar para alguém que precisa, vamos trabalhar por alguém que precisa, né? Seja material, seja moral. Veja como o Cáritas falou ali, de tantos exemplos que ele deixa nesse item 14, né, desse capítulo 13 do Evangelho. É para a gente ler e reler muitas vezes, e ainda promete para a gente que os Espíritos vão continuar nos encorajando, dando-nos boa clientela, dando gente que possa se aproximar da gente, aqueles que necessitam, para que a gente possa ser generoso, né? E nós vamos nos ligar, como eles falam, o benfeitor se liga ao beneficiado. É assim que nós vamos fazendo mais e mais amigos, né? E no plano espiritual, todos nós vamos nos reunir um dia com uma grande felicidade de termos formado esses laços de amizade, né? Que Deus nos ajude, que a gente possa então fazer essa assistência de uma forma ou de outra, né? Às vezes nem é sacrifício, como a gente já falou. Às vezes é o do nosso supérfluo que ajuda o outro. Não vamos deixar as coisas guardadas que a gente nem usa. Não vamos deixar de repartir, né? Nós não precisamos de duas coisas. Podemos ficar com uma e doar outra. Fazer pelo outro com que chegue aquela doação de uma forma que ele se sinta acolhido, né? Que nós estamos desejando o bem para ele também. E a nossa amizade principalmente oferecendo, né, para que nenhum nem outro se sinta constrangido. Que o Pai da vida nos auxilie, que nós possamos fazer cada vez mais o exercício da caridade e a bênção de sermos essa família espiritual que Deus nos reúne, né, em todos os momentos, quer seja durante o sono, durante esses momentos de encontro mesmo presencial e até virtual, né? Que Deus abençoe a todos vocês, que todos nós possamos ter força, coragem para sempre acharmos um espaço, um jeitinho
de poder ajudar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novos erros, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.